Diga amém, diga graças a Deus. Lucas capítulo 22 e versículo 31. 22, 31. Quem achou? Levanta a mão assim, ó. Acharam, igreja? Tá frio hoje, tá ou não tá? Tá frio, tá ou não tá? Gelou um pouco, né? Nós saímos de BH, hoje estava um calor de matar lá. Aí quando chegou, que entrou em São Paulo, a temperatura caiu para 18. Parece que a placa já estava avisando, né, Gonçalo? Quando deu a placa assim, São Paulo, a temperatura caiu. É aqui que está fazendo frio, viu? Diz assim a Bíblia, olha só. Versículo 31. Pensa comigo. Versículo 31. Pode pôr NVI, tá, Pedro? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te peneirar, vocês como trigo. Pode pôr NVI, que é a linguagem mais... A linguagem NVI, olha para mim, por favor, é a linguagem mais nova. Mais o quê? E quando a linguagem vai mudando, você sabe que os tempos vão passando, as linguagens vão... Por isso que são as Bíblias atualizadas, né? Um exemplo, antigamente dizia, eu falei isso semana passada, vos messi. De vos messer veio para você, que veio para você. Hoje você fala C, você vai lá? Daqui a pouco vem a Bíblia escrito C. Você vai lá, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Vamos lá, Peu. Você achou ele veio, Peu? Vamos lá. Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-lo como um trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça o seu irmão. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Para aí, Peu. Olha para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. O que a gente percebe nessa palavra? Essa palavra parece ser uma palavra, quando você lê ela, é uma palavra muito lida e parece uma palavra muito simples. Mas a simplicidade dessa palavra traz uma riqueza muito grande para mim e para você. Houve uma Santa Ceia, se você ler o capítulo anterior, ali no 19, era um momento de Santa Ceia. Esse momento aqui era um momento de comunhão. E quando aconteceu aquela Santa Ceia, primeiro aconteceu uma discussão. Eles começaram a dizer assim, quem era o maior, quem era o menor. E Jesus estava ensinando. E Jesus falou assim, olha, o maior dentre vocês é o que serve. E de repente Jesus olha para Pedro, naquele culto, naquela Santa Ceia, naquele dia, Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, o diabo pediu você para te peneirar como um trigo. Só que eu estou orando por você, para que a sua fé, ela não enfraqueça, você não enfraqueça na fé. Porque os nossos maiores problemas, as nossas atitudes mais erradas, nós tomamos as nossas decisões mais erradas, é justamente quando estamos fracos na fé. Quando por causa de um motivo, outro, por causa de alguém, a gente acaba nos enfraquecendo na fé. E quando nós enfraquecemos na fé, nós começamos a tomar decisões erradas, decisões sem a direção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. As nossas decisões, todas as nossas decisões que nós tomamos, ela vai acarretar na nossa vida, na minha vida e na sua vida, resultados. Por isso que Jesus, quando olhou para Pedro, ele falou, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. O diabo te pediu, ele está te peneirando. Você está passando, linguagem de hoje para você entender. Eu estou te vendo, Pedro, e eu percebo que você está passando por um ataque espiritual. Eu não sei se você já viveu ou vive isso, eu sempre vivo isso. Tem tempos na sua vida que parece que tudo está mais difícil, parece que a pressão é grande, parece que quando você chega nos lugares, o ambiente está pesado, está tudo mais difícil.
Às vezes a sua cabeça até dói um pouco, você sente resistência, as pessoas te resistem, você começa a ser resistido em tudo, e você percebe que não está natural, que existe ali um ataque espiritual. Jesus falou para ele, você está passando por um ataque espiritual, mas eu estou orando por você. Quando eu coloco os meus joelhos no monte, quando eu vou para o secreto de oração, eu estou clamando por você. O que Jesus estava ensinando para mim e para você? Que existem batalhas que Ele entra e nos livra, mas existem batalhas que nós temos que clamar. Existem batalhas que Ele está assistindo, Ele está vendo, Ele está assistindo aquilo ali, mas é uma batalha que eu tenho que vencer. São as lutas, são as provações, são as tentações que se levantam contra a gente. É o momento que ele vê. Só que se naquele momento, de repente, ele te pegar no colo, ele te atrapalha. Eu posso dar um exemplo? Posso ou não posso? É como uma criança. Você que tem criança, você sabe disso. Você tem que pôr ela de pé, e às vezes você sabe que ela vai cair, mas você tem que pôr ela de pé de novo. E você sabe que ela vai cair de novo, e às vezes ela chora. E quando ela chora, não é assim, Jocélia? Você pega na mão e fala, levanta, você tem que caminhar. Você tem que caminhar. E esse momento você tem que deixar sozinho. Você sabe por quê? Porque se você não deixar a criança sozinha, ela não anda. Ela vai fazer 1, 2, 3, 4 anos. Você sabe por quê? Pelo simples fato de você não ter deixado a criança sozinha naquele momento. Quando Jesus ele vem e fala assim, Pedro, o diabo ele está te peneirando, eu entendo a batalha espiritual que você está passando, eu entendo as suas lutas, eu entendo as suas dificuldades, eu entendo a batalha mental que você tem enfrentado nesses dias, mas eu quero te dizer uma coisa, eu estou orando por você, para sua fé não desfalecer nesse momento, para que você permaneça na fé, para que você se levante, para que você aprenda com isso. Você sabe por quê? Porque são nos momentos das lutas que a minha fé se fortalece e eu me conheço. Nessa hora aqui, ó, Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e até para a morte. Sabe o que ele disse? Eu estou pronto, Senhor. Se o Senhor está querendo me preparar para alguma luta, porque Jesus estava preparando ele, Jesus estava avisando a Dona Madalena. Ele falou, eu queria dizer para o Senhor que eu já estou, eu estou pronto. Agora, ele estava pronto? Não, porque imediatamente ele negou Jesus. Ele fez as maiores besteiras da vida dele. Ele voltou para a praia para pescar, arrancou a roupa, começou a nadar pelado naquela água e arrumou uma bagunça, levou um bocado de discípulos com ele. Não, ele não estava pronto. Mas o problema é quando eu acho que eu estou pronto, sabe por quê? Porque eu não me conheço. Agora, o grande problema é que quando eu não me conheço, sabe o que acontece? É que eu fico dependendo de aprovações dos outros. Eu fico preocupado com o que alguém pensa, com o que alguém falou, ou que alguém deixou de falar. Você sabe por quê? Porque eu não me conheço. O eu não me conhecer, isso é uma coisa muito séria. Você sabe por que é uma coisa muito séria? Eu conversei com uma pessoa essa semana, e essa pessoa ela é muito inteligente. Provavelmente ela deve estar escutando agora a nossa live. E ela começou a falar. É uma pessoa muito experimentada, é uma pessoa que viveu muita coisa, uma pessoa que viveu muitas dificuldades, e fez uma faculdade, fez 2, fez 3, agora está terminando uma de psiquiatra, não. Deixa eu lembrar aqui. Psicólogo, Gabriel, psiquiatra, e o outro que trabalha com a mente é o quê? Psicanalista. Forma esse ano agora, psicanalista, mais uma faculdade que ele está colocando. E quando ele começa a falar, você percebe que ele pode ajudar muitas pessoas, você percebe que ele está além, ele pensa além, ele consegue enxergar além. E eu falei para ele assim, por que você não grava um podcast, você vai ajudar muita gente? Ele estava falando para mim sobre autossabotagem. Ele abaixou a cabeça assim. E a Michelle falou para ele assim, você não sabe quem é você. Você não sabe quem é você. E quando você não sabe quem é você, você começa a se comportar como quem não é nada.
Você começa a se comportar como um menor. Você começa a se comportar por baixo. Você aceita qualquer relacionamento, um relacionamento abusivo. Você aceita relacionamento de humilhação. Você fica querendo provar as coisas para os outros. Você sabe por quê? Porque você não te conhece. A grandeza que há em você. O problema é que quando uma pessoa não se conhece, isso é uma coisa muito triste. Um cristão não se conhece, não conhece o Deus que ele serve, não conhece a fé dele, não sabe dos seus limites, das suas fraquezas, dos seus medos, não sabe das suas tentações, não sabe até o ponto que ele pode pisar. Você sabe por quê? Porque as decisões são tomadas erradas. Pedro falou para Jesus, eu estou? Ele era alguém que ele não sabia. E quando alguém acha que ela está pronta, ela para de aprender. Quando uma pessoa ela acha que ela sabe tudo, que ela já está pronta, então ela para de crescer. Porque quando eu acho que eu já sei, eu não vou aprender nada com você, eu não vou aprender nada com o Gu. Você sabe por quê? Porque eu acho que eu já sei, que eu já estou pronto. Então eu vou olhar lugares, pessoas, alguém que eu poderia aprender com aquela pessoa, eu poderia beber daquela fonte, eu poderia crescer, mas dentro de mim, eu acho assim, não, eu já estou pronto, eu sou bom, eu consigo. Você sabe por que uma pessoa age assim? Porque ela não se conhece. Antes que Jesus terminasse, a Bíblia diz que Pedro respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Eu estou pronto para ir para a prisão. O Senhor vai ser preso, eu vou para a prisão junto. E não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Você já conheceu alguém que se acha e não é nada? Quem já? Levanta a mão assim. Se olha para a pessoa e fala assim, fulano se acha. Ela está em outro mundo, mas não é nada. Agora, tem gente que você olha para ela e você fala, fulano pode render mais, pode ir além, mas ela não se conhece. Olha para cá, igreja. Quando você se conhece, tudo se torna mais fácil. Primeiro, você não vai ficar buscando mais a autoaprovação das pessoas. Eu conheço gente que se envolve com drogas. Sabe para quê? Só para ter uma aprovação de alguém, ou de uma pessoa, ou de um grupo, sei lá. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que aceitam relacionamentos abusivos para fazer parte de um grupo. Eu conheço mulheres, não sou a favor de separação, mas que se elas soubessem quem elas são realmente, elas não estavam aguentando o que ela aguenta. Posso falar? Falo ou não falo? Mas às vezes está debaixo daquele relacionamento, sabe por quê? Por causa de uma compra, de um salário, manter uma coisinha e outra. Ela vai aguentando tanta humilhação, sabe por quê? Por causa de algo tão pequeno. E ela é muito mais que aquilo. É como uma águia amarrada dentro de um galinheiro. Mas sabe por quê? Porque não se conhece. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito mais fácil a gente chegar, um exemplo. Quando eu olho para o Gu, quando eu olho para o Peuzinho, quando eu olho para o Wesley, para o Peu, eu chegar e começar a ver as qualidades, saber quem a pessoa é, quem não é. A gente tem facilidade para identificar uns nos outros, mas a gente tem que saber quem somos nós. Quem é você? O que você realmente gosta de fazer? O que você realmente ama? Quem realmente que para você tem muito valor? Quem são as pessoas que você tem que valorizar realmente? Quem é você? Quem é você quando você está em 4 paredes que ninguém está perto? Quem é você realmente? Quem é você quando você coloca o travesseiro, a cabeça do travesseiro? Quem é você?
Pedro falou, eu estou pronto. Não estava pronto. Você sabe o que é isso? É enfrentar a nossa realidade e não nos enganar. É enfrentar a nossa realidade, é olhar para mim sem sentimento e dizer assim, quem eu sou realmente hoje? Quais são as minhas práticas? O que eu sou diante de Deus? O que eu sou diante das pessoas? O que eu represento realmente? Eu não posso mentir para mim. Quem eu sou realmente? Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto. Eu queria dizer para o Senhor que eu estou pronto. Aí em seguida Jesus falou para ele assim, olha, respondeu Jesus, eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará que me conhece. Falou, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, você vai dizer até que não me conhece. Porque você não sabe quem é você, mas eu sei quem é você. Agora, quando você entende que Deus, Ele sabe quem é a gente, e a gente começa a olhar, olha para cá, olhar para o céu para tomar as nossas decisões. Ao invés de eu tomar a decisão pautada em pessoas, porque sempre que eu olho para as pessoas, eu tomo uma atitude errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto Moisés, eu finalizo, olha para mim que eu vou finalizar. Enquanto Moisés ele tomava decisões pautada em quem estava vendo, quem era, quem não era, a vida dele era uma vida de sofrimento. Toma aqui. Agora veja bem. Põe para mim aqui, ô Peu, 4, Êxodo 4. Eu já finalizo. Olha só. Põe mais fino. Põe mais fino um pouco esse microfone para mim, por favor. Presta atenção que eu vou ler para você. Isso aqui é só para sua reflexão. Eu quero fazer uma oração com você hoje que vai mudar a sua história. Glória a Deus. Moisés. Olha só, capítulo 2, Peu. E versículo 11. Já finalizo. 2:11. Não pode mexer aí, porque está gritando isso aí. Aqui mesmo. 2:11. Certo dia, sendo Moisés adulto, ele era o quê? Foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus, descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam, viu também o egípcio espancar o hebreu. Correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém. O que ele fez? Geralmente, quando a pessoa ela vai tomar atitudes, e atitudes são erradas, ela se preocupa com quem? Os outros. Na outra versão, Peu, a Bíblia diz, olhou para um lado e para o outro. Você sabe por que ele estava olhando para um lado e para o outro? Porque ele estava preocupado com o que as pessoas iam dizer dele. Porque Moisés, ele foi criado para ser um faraó. O que ele fez? Quando ele correu o olho de um lado para o outro, a Bíblia diz que ele não viu ninguém. Ele matou o egípcio e se escondeu ele dentro da areia. Agora olha para cá. Se ele tivesse olhado para um lado e tivesse olhado para o outro, como ele olhou para um lado e para o outro, ele tomou a decisão errada. Agora, se ele tivesse parado e olhado para onde? Fala alto. Para Deus. E olhado para si, ele não tomaria essa decisão. Você sabe por quê? Olha para cá, levanta o rosto. Quando ele olhasse para o céu, ele ia dizer assim, de um lado e do outro ninguém está me vendo, mas do céu tem um Deus que me assiste todos os dias. E se eu tenho que provar alguma coisa, eu não tenho que provar para quem está de um lado e do outro. Eu tenho que provar para um Deus que está no céu. Eu não tenho que ter afirmação ou ser negativado por quem está à direita ou à esquerda. Mas eu tenho que olhar para o céu, é a primeira preocupação.
E depois ele tinha que olhar para si próprio. Você sabe por quê? Olha para mim que estou finalizando. Depois que ele tomou essa atitude, ele saiu e foi para o deserto e ficou 40 anos no deserto. Não tinha essa necessidade. Em seguida, põe aqui para mim, muda em seguida. No dia seguinte, viu 2 hebreus brigando, então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? No outro dia aconteceu a mesma coisa. O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? O que ele perguntou? Quem nomeou você um líder? E quem nomeou você um juiz sobre nós? E Moisés era o quê? Fala, um líder. Moisés era o quê? Moisés era o quê? Um líder. Além de ser um líder, Moisés era um juiz. Ele podia dizer o seguinte: você sabe quem me nomeou líder? Foi Deus. Agora você sabe quem me nomeou juiz entre vocês? O faraó e Deus. Porque eu sou líder e eu sou juiz sobre a sua vida. Mas quando uma pessoa não se conhece, ela se perde. Se você pegar a Bíblia e você for ler o livro de Êxodo, se você continuar lendo o livro de Êxodo, dar continuidade lendo, o que você vai perceber? Se você ler, não precisa mudar não, Pedro, mas se você ler o 18, o Êxodo 18, você vai ver Moisés atuando como um juiz. Como o quê? Fala mais alto. Um juiz. Você vê Moisés tirando uma multidão do Egito e levando para a terra prometida. Pergunta assim, mas quando, pastor? Pergunta. Quando ele deixou de olhar de um lado e para o outro e começou a olhar para o céu. E para dentro de si. Você sabe quando é que tudo mudou na vida dele? Guarda o que eu vou dizer para você. Quando ele parou de se importar com o que as pessoas estão falando, mas ele começou a se preocupar com o que o céu está falando. Quando ele venceu dentro dele os medos, os bloqueios, quando ele começou a vencer dentro dele, deixa eu ler mais um versículo para você aqui. Quando Deus apareceu para Faraó, olha o que Deus falou para Faraó. Capítulo 3, Peu. Achou? Capítulo 3. Ele fala assim, quando Deus aparece para Moisés. Versículo 2. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Eis que a sarça ardia e não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e virei essa grande maravilha, porque não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, chamou ele, e do meio da sarça, ele disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Fala assim, o chamado de Moisés. Fala assim, o chamado de Moisés. Agora, um pouco mais para frente, no capítulo 4, em versículo 1, já finalizo, põe 4:1. Quando Deus chamou ele, olha como é que isso aqui é forte, que eu já vou finalizar. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não falou com você? Se preocupado com quem? Com quem acreditar nele, com quem não acreditar. Deixa eu te dizer uma coisa: se você ficar esperando os outros acreditar em você, você não vai chegar em lugar nenhum na sua vida. Aí ele fala assim, então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara. Sabe o que Deus estava fazendo? Curando ele do que fizeram com ele.
curando ele daquelas palavras que ele recebeu, de que ele não era nada. Deus estava curando ele. E para Deus fazer algo grande na nossa vida, sabe o que Deus faz com a gente primeiro? Ele nos cura. Posso profetizar sobre a sua vida? Levanta a mão direita assim, ó. Deus te trouxe aqui hoje para trazer uma cura para o seu interior, porque Ele vai te elevar um degrau a mais na sua vida. Quem recebe, dá um glória a Deus, se você recebe isso hoje. Continuo, por outro versículo. Disse o Senhor, jogue a vara no chão. Moisés jogou, ele transformou numa serpente. Moisés fugiu da serpente, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão, pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e ela se transformou em uma vara na sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu para você. Disse-lhe mais, coloque a mão no peito. Ele obedeceu. Quando retirou, estava leprosa, parecia uma neve. Ordenou depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. Quando tirou, ela estava o quê? Novamente restaurada. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem te dê atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nos 2 sinais, não derem ouvido, transformarei a água do Nilo, derrama em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em quê? Disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar no passado, nem agora que falasse a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? Olha para cá. O tanto de coisa que Deus fez. Você sabe o que Ele fez? Senhor, eu não sei o que. Você sabe por quê? Quando você fica dando ouvido a alguém que diz para você que você não é, que você não sabe. Olha para cá. Como que o homem não sabe falar bem? Ele foi criado na melhor faculdade. Filho da filha do faraó. Preparado para ser um faraó. Como que ele não tinha condição? Não, ele não se conhecia. E sabe o que Deus estava fazendo com ele, Cido? Estava fazendo ele se conhecer. E você sabe quando é que você se conhece? Nas lutas que você passa, nas batalhas que você passa. Eu não sei falar, eu não sou nada, não vão acreditar em mim. Você sabe por quê? Porque lá atrás, aquele homem falou para ele assim, você não é juiz, você não é nada, você não é ninguém. E ele fugiu para o deserto. A partir daqui, olha para mim finalizar. Moisés descobriu a sua verdadeira identidade, quem ele era e o que ele não era. Moisés começou a ter experiências extraordinárias, sabe por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele não tinha condição, Deus o elevava. Moisés começou a tomar decisão guiado pelo céu. Quando o mar se fechou, ele não se preocupou com os outros, ele olhou para onde? Quando faltou comida, ele olhou para onde? E no céu saiu uma nuvem que guiava ele. De dia. E de noite uma coluna de fumaça. Você sabe por quê? Tudo que você precisa vai vir do céu para a sua vida. As necessidades que você tem vão vir do céu para a sua vida. O milagre que você precisa vai vir para o céu para a sua vida. Agora eu queria que você fizesse uma coisa hoje. Pedro, finalizo. Pedro falou assim, eu estou pronto. Não se conhecia. Eu queria que você olhasse para dentro de você hoje. Porque você consegue fazer isso. Só 2 pessoas conseguem fazer isso, é você e Deus. E respondesse para você mesmo, quem é você hoje? Diante de Deus, das pessoas. Quem é você? Olha para dentro de você. Pastor, tem algumas coisas que tem que ser mudadas. Faz uma coisa hoje.
Olha para onde? Fala, céu. Fala com Deus, Senhor, muda isso aqui na minha vida. Muda isso aqui na minha vida. Sabe o que é isso? É você conhecer seu real propósito. É você saber o seu propósito de vida. É você saber o que realmente você quer da sua vida, o que você quer para você. Isso é realmente você se conhecer e não agir por impulso de terceiros ou quartos ou influência dos outros. Mas olhar para dentro de você hoje. E se você diz assim, pastor, preciso melhorar, não estou pronto, fala com Deus hoje, Senhor, me melhora hoje. Senhor, me muda. E se você de repente está tentando ser o que você não é, todo mundo sabe que você não é, você vai dizer, Senhor, eu não sou isso. Quero mudar de vida hoje. Alinha a sua vida com quem? Porque quando Moisés alinhou a vida dele com o céu, Deus fez dele pai de multidões. Deus fez a diferença na vida dele. Olha para mim finalizar, igreja. Moisés não era o que disseram que ele era. Não. Ele era o que Deus disse que ele era, dona Madalena. Você não é o que as pessoas estão dizendo que você é. Você é o que o céu está dizendo que você é. E você sabe onde é que Deus fala? Dentro do seu íntimo. Você sabe quem é você. Uma pessoa, ela pode estar em qualquer lugar. Ela sabe a sua essência, ela sabe quem realmente ela é. Eu posso sair daqui hoje, eu sou pastor, profeta, Deus me chamou como evangelista. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar até fazendo alguma coisa errada. Mas eu sei quem eu sou. E a minha mente vai ficar dizendo para mim assim, ó. Você não é isso. Você não é isso. Aí de vez em quando eu vou ter umas crises de identidade. Você sabe por quê? Que vou ter umas crises. Porque eu não sou aquilo. Olha para dentro de você hoje, igreja. Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. Olha para dentro de você hoje. Olha para dentro do seu coração. Olha para dentro. Olha as suas atitudes. Olha tudo hoje. Deixa de olhar para um lado e para o outro que os outros vão dizer. Mas olha para onde? Fala para o céu. E olha para dentro de você. A minha última frase. Porque se você fizer isso hoje, você vai começar a tomar as atitudes mais certas da sua vida. Eu podia continuar aqui, né? Pedro falou, não conheço Jesus, não conheço. Não, realmente eu não conhecia. Se eu fosse ele, eu tinha falado, se eu não conheço Jesus, eu não sei quem é Jesus, eu não sei nem quem sou eu. Eu não sei. Nem quem sou eu não sei no momento. Olha para cá. Posso profetizar sobre a sua vida? Levanta a mão, Senhor. Recebe o que eu vou dizer para você. Quando Deus ele te criou, Ele projetou, Ele gerou um propósito muito grande para você. E você vai ser feliz fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Vivendo aquilo que Ele te chamou para viver. É aí que está a felicidade da sua vida. Dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. E eu declaro que as rédeas da sua vida estão nas mãos dEle. Quem recebe isso? Dá um glória a Deus se você recebe isso. Fica de pé. Eu poderia estar. Cadê o Cauã? Em qualquer outro lugar. Levanta a mão, Senhor. Mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder Por medo de não viver. mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. e a voz que saiu dela e o meu coração que um dia com tua mão vale mais que mil. É que a sarça
sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mim. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça hoje. Feche os seus olhos. Você não é o que os outros estão dizendo que você é. Se liberte de ter que olhar para um lado e para o outro para tomar suas atitudes. Porque se a sua atitude é uma atitude certa, não precisa ser às escondidas. Deus colocou um propósito muito grande dentro de você. Deus colocou um propósito muito grande dentro de você hoje. E Ele quer que você assuma o seu compromisso hoje. Fale com Deus aí agora. Fale com Jesus aí agora. Rasga sua alma. Você sabe quem é você. Você sabe o propósito que Ele tem para você. Você já sabe. Eu não sei, mas você sabe, está dentro de você. Você sabe que a sua eternidade não é aqui, é com Ele. Então rasgue o seu coração na presença dEle hoje.